grande estratégia do demônio hoje é as pessoas acreditarem que ele não existe? Nossa Senhora falou sobre isso em Medjugorje. Então, a minha ligação com os anjos começou a partir de Nossa Senhora. Tive também uma experiência com libertação, embora na época eu não soube lidar, porque o que acontece? Eu participava desde jovem de grupo de oração, grupo de jovem, e de uma comunidade aqui de Porto Alegre, que nós tínhamos um serviço numa casa de meninas ex-dependentes químicos. Uma casa de recuperação. E aí, um certo dia, num encontro, nós fomos conduzir uma oração de libertação, um pouquinho mais forte. Eu, na época, era um guri de 17, 18 anos. Então, não tinha muita experiência ali em controlar a coisa, né? O que aconteceu ali... Muita vontade, muita energia e pouca experiência. Exatamente. O que aconteceu ali foi um momento de libertação muito forte e que haviam algumas meninas ali que gritavam, que tremiam, que estavam passando também por um momento de libertação. Eu participei também de encontro do Padre Rufus. Muito semelhante o tipo de manifestação. Nós estávamos em 3 homens e era difícil segurar. Entende? Então aquilo ali, na verdade, no dia, para mim foi um susto. Mas aquilo ali, como que disparou um alerta em mim, opa, o mundo espiritual existe. E não é brincadeira. Eu fiz faculdade de psicologia. Então a gente aprende também toda a realidade humana que existe de delírios, de alucinação, de psicose. Você é psicólogo também, né, Jota? Sim. E quando eu fiz a minha especialização em logoterapia de Viktor Frankl, a gente fala na visão integral do ser humano. Que o ser humano é corpo, alma e espírito. E como é importante, quando a gente entende isso, que a gente consegue conciliar as coisas. Existem fenômenos que são de ordem física, existem fenômenos que são de ordem psíquica, existem fenômenos que são de ordem espiritual. Eu sei que a questão da espiritualidade para Viktor Frankl, ela não está presa no sobrenatural. Ela diz respeito a toda busca do sentido da existência. Mas falando do sentido, nós podemos falar também de uma abertura do ser humano ao sobrenatural. Então, os fenômenos, isso é importante. Estamos falando hoje de anjos e demônios. É importante nós entendermos os 2 extremismos que existem hoje na mentalidade das pessoas, porque por um lado nós temos um ambiente de igreja católica hoje que na maioria das vezes, para muita gente, se fala dos anjos e dos demônios, ou não se acredita nisso, se pensa que é uma figura de linguagem, uma coisa assim, uma mitologia. Se é de Porto Alegre, aqui você vai lembrar. Tinha uma propaganda de Curitiba, padre. Ah, sim. Mais eu lembro que tinha uma propaganda aqui no Rio Grande do Sul, de uma emissora de televisão que mostrava o demônio, o fantasma, mula sem cabeça, a bruxa, como se fosse tudo parte de um universo de fantasia. Então, por um lado, existe uma certa crença de que essas coisas são mitologia, figura de linguagem. Existe a interpretação de que o mal na Sagrada Escritura não é pessoal, mas é simplesmente uma figura de linguagem, é um extremismo. Agora, existe também o outro extremismo, que é ficar vendo anjo e demônio em qualquer coisa. Então, deu um espirro, é o demônio. O demônio não está em tudo. Deus está em tudo. Então, quando a gente compreende que existem esses 2 extremos que nós precisamos nos afastar, mas que existe também um mundo real, concreto, que é material, mas que é também espiritual, e que os fenômenos humanos podem ter 3 fontes: divina, diabólica ou propriamente humana, psíquica. Aí a gente consegue começar a conversar. Por isso a importância desse podcast. Muito bom. Não, perfeito, padre, perfeito. Porque realmente, né, quando a gente vai falar sobre anjos e demônios, fica nessa questão, assim, né? É um tema que chama muita atenção, né? Igual você falou na sua infância, assim. Eu até lembrei do meu filho, eu estava contando aqui antes, que ele, com 4 anos, ele viu ali o São Jorge, né, com a espada no dragão. A gente vai na igreja, tá sempre vendo São Miguel, São Rafael com as espadas, ele gosta disso, então é algo que é uma batalha interessante da gente chamarmos a atenção, mas chega um momento em que ou isso fica parecendo uma lenda infantil, né,
Ou então fica muito real, mas ainda assim às vezes algumas pessoas acabam levando para um aspecto assim extrapolado, né? E muitas vezes fica, como eu disse ali no começo, meio esotérico, né? Então assim, para a gente começar a explicar então para quem está nos ouvindo, irmão, como é que a gente explica essa questão? Os anjos, eles são seres espirituais, a gente assim, eles existem, não existem, né? A gente já viu que existe, obviamente, mas como eles existem? De que maneira que a gente consegue entender? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que os anjos estão lá em todo lugar, não é? Do livro do Gênesis já fala de anjo lá, e depois até no Apocalipse a gente vê São Miguel precipitando o demônio. E assim, a gente pode dizer que a credibilidade maior é de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Jesus ressuscitou, e isso todo mundo reconhece, não é? É uma prova histórica da ressurreição, essa verdade, os próprios apóstolos e tudo, não é? Então, o próprio Jesus Cristo fala muitas vezes dos anjos na sua história, não é? Ele foi anunciado por um anjo. Os anjos cantaram no seu nascimento. Ele foi consolado pelos anjos no Horto das Oliveiras. Ele falou que os anjos das criancinhas, não é? Estavam lá sempre diante de Deus. Ele falava dos anjos subindo e descendo. Então, a pessoa de Jesus, ele próprio, nosso Senhor Jesus Cristo, fala dos anjos. E os anjos são uma verdade da fé. Tem gente que acha que pode não acreditar nos anjos, né? Acha que é uma opção. Uma opção, porque, claro, a gente fala, por mais que nós falemos e acreditemos, e é reconhecido em todo mundo a aparição de Nossa Senhora de Fátima, tem gente que pode dizer, sim, mas tá bom, eu prefiro não comentar sobre Fátima. Só que os anjos são uma verdade da fé. Quando a gente reza o credo niceno-constantinopolitano, a gente reza, creio nas coisas visíveis e invisíveis. E invisíveis está lá falando da natureza dos anjos. Do Catecismo, do número 328 em diante, são vários capítulos falando da existência dos anjos. Então, eles existem. Não é porque a gente não vê que eles não existem. É claro que eles são seres espirituais. E se a gente pensa também, uma vez eu estava lendo sobre Santo Tomás, e ele fala assim, na ordem das coisas, se a gente tem alguma coisa que é imaterial, que é material, por exemplo, uma mesa, uma madeira, não é? Mas aqui uma pedra, por exemplo, né? Aí a gente vai ter uma hierarquia. Aí tem, por exemplo, um vegetal que tem vida, mas não se move. Aí a gente vê, por exemplo, um animal, se move, mas não tem razão. Mas a gente vê os seres humanos que têm razão, mas tem também uma dimensão espiritual, não é? E a gente pensa, bom, se nessa hierarquia tem Deus, mas tem então os anjos. É uma gradação, a gente vai ver pela ordem das coisas, né? Tudo tem ordem. E a gente vê a ordem das coisas e espera-se que exista o anjo. Então, pelas provas de Jesus, pela prova da Sagrada Escritura e até pela nossa razão mesmo, assim, né? Embora é sempre, claro, um ato de fé, porque um racionalista, materialista típico vai dizer, tá bom, mas eu não estou vendo eles, não estou enxergando, então isso é conversa para você. É um ato de fé, claro, assim, né? Mas é um ato de fé razoável, não é um ato de fé absurdo, é um ato de fé razoável. E, claro, a gente vai experimentando na nossa vida e depois, com o decorrer do podcast, a gente vai contando algumas histórias que a gente vai ver como é que o anjo mostra que ele está aqui ao nosso lado. Valha-me Deus se não fosse ele, né? Então, assim, os anjos são, né, e obviamente os demônios, né, eles são uma realidade. Né? Então, assim como a Virgem Maria, eles são uma realidade. Sim. Né? O que é interessante, né, que eu percebo assim, de que os anjos eles precedem toda a salvação de Cristo, precedem até mesmo a existência de santos, né, proclamados pela Igreja, e ainda assim as pessoas às vezes dão mais credibilidade ali para o Santo Antônio, para o São Francisco, do que para os santos anjos, né? Sim.